E aí, vamos continuar com nossos estudos sobre geometria analítica e álgebra vetorial. Hoje a gente vai ver posições relativas entre duas retas no R2. Tá? A gente está querendo saber como duas retas elas se comportam no plano, certo? A gente vai fazer o primeiro estímulo gráfico, certo? A motivação gráfica, para a gente entender de que maneira a gente vai atacar essas posições de maneira algébrica. Né? Como eu venho falando nos vídeos de sempre e nas aulas também, é, geometria analítica, grosso modo, é você entender as figuras de maneira algébrica, certo? Você vê a expressão algébrica envolvendo letras e números, e essas letras e números dispostos de uma certa forma, vamos dizer que figura geométrica eu estou trabalhando naquele momento. Nesse caso, são retas. Então, quando é que a gente tem... quais são as posições possíveis dessas duas retas? Vamos considerar o seguinte, considere essas duas equações de reta. Uma reta R da equação A1x mais B1y igual a C1 e S A2x mais B2y igual a C2. AX mais BY mais C é a equação geral da reta, mas como nós queremos trabalhar com duas retas, elas no mesmo ambiente, para não confundir o A e o B, a gente coloca esses índices aqui, tá bom? Só para identificar e diferenciar um do outro, tá? Não tem muito segredo em entender isso aqui, não. Então vamos lá, quais são as três posições possíveis em que essas duas retas podem estar? Né? Eu vou escrever aqui, ó. Essas duas retas, elas podem estar, vou sempre representar no primeiro quadrante, porque é mais fácil trabalhar, certo? Mas sem perda de generalidade, a gente pode tratar isso nos outros dois também. Bom, vou pegar uns pilotos bons aqui. Pronto, esses dois. As retas, elas podem ser, na realidade, elas podem ser, deixa eu ver minha pesca ali, pronto. Elas podem ser nesse sentido aqui, ó. Elas podem ser concorrentes, certo? Concorrentes. Elas podem ser concorrentes, ou seja, elas se tocam em um ponto, certo? Ponto P. Elas podem ser concorrentes. Elas podem ser também, tá? Vou colocar aqui do lado. Elas podem ser paralelas, ou seja, nenhum ponto em comum, tá? Nenhum ponto comum. Nenhum ponto comum. Vamos supor que aqui seja paralela, certo? Com essa. Reta R aqui. E a reta é essa aqui. Vamos supor que isso aqui são paralelas, certo? Ou elas são paralelas. Ou elas são paralelas. Ou elas são coincidentes. Deixa eu puxar para cá. Ou elas são coincidentes. Está diminuindo por causa do espaço, mas não tem problema não. Ou elas são coincidentes, ou seja, você tem a reta R aqui assim, ó, tá? E em cima dela, rigorosamente em cima, não vou fazer tão rigorosamente, porque senão vai ficar ruim de ver depois, você tem a reta S, certo? Concorrentes, paralelas ou coincidentes, tá bom? Você tem essas três situações. Graficamente a gente visualiza dessa forma. Mas como é que a gente visualiza essas informações algebricamente? Certo? Da seguinte forma. Quando considere o seguinte, ó, considere também a matriz D com os elementos A1, B1, A2 e B2 e D', sei lá, D', vou botar assim D'. E considere D' também como sendo A1, A2, C1, C2. Pronto. Considere também essa matriz. Ok? Então, teremos. Veja só, quem são esses caras aqui? Consegue entender? Quem são esses caras aqui? A1, B1, A2, B2 e A1, C1, A2, C2.
A1B1, A2B2 é a matriz formada pelos coeficientes das equações das retas dadas. Tá bom? São esses caras aqui em cima, certo? Deixa eu pegar o pilotinho aqui, legal. São esses caras aqui, ó, A1, B1, A2, B2. Ó, a linha de cima são os coeficientes da reta R e a linha de baixo são os coeficientes da reta S. Certo? São esses caras aí. E esse D' é a matriz formada quando eu troco a coluna de B's e coloco os C's, que são os resultados, digamos assim, os termos livres, os coeficientes livres das duas equações, das retas. Fechado? Quando você troca o B, coloca o C, tá bom? Eu preciso desses dois determinantes para poder dizer as posições das retas sem precisar desenhá-las, tá? Então, ó, então teremos o seguinte. Se o determinante de D for diferente de zero, as retas elas são concorrentes. Ou seja, R concorre com S. Ou seja, elas vão ter essa configuração. Se esse determinante aqui for diferente de zero. Tá bom? Se for diferente de zero. Então as retas são concorrentes. R e S se tocam em um ponto aqui em cima. Ó. Certo? Beleza. Se esse determinante de D for igual a zero, eu tenho duas opções. Ó. Se isso aqui for zero e se isso aqui for diferente de zero, essas retas elas vão ser paralelas. R paralela com S. Se esse determinante aqui de D', determinante dessa matriz aqui em cima, certo? Também for igual a zero, essas retas são coincidentes. Ou seja, é R igual a S. Ok? Tranquilo? Então essas informações. Vou botar um exemplo aqui pra gente, só pra gente exercitar esse negócio, tá bom? Exemplo. Informe, né? Informe a posição entre as retas, R, que eu vou escrever aqui, X, X mais 2y igual a menos 3, e S, 3x mais 6y igual a menos 1. Pronto. Essas retas aí. Tá bom? Como é que eu informo isso aqui? Vou puxar aqui. Vamos lá, rapidinho. Dá tempo aqui fazer missivão. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é calcular o determinante desse cara aqui. Quem é esse cara aqui, né? Que eu estou buscando. De acordo com essas equações, ó, veja só, A1B1. A1B1 são os coeficientes da reta R. Quem são os coeficientes da reta R? 1 e 2. Então aqui, ó, 1 e 2. Ok? Aqui embaixo, 3 e 6, que são os coeficientes da segunda reta. Então, o determinante dessa matriz vai ser quem? 1 vezes 6, 6. Menos 2 vezes 3, 6. Deu 0. Se desse diferente de 0, essas retas seriam o quê? Já teriam uma resposta. Ó. Se fosse diferente de 0, elas seriam concorrentes, ou seja, se tocam em um ponto. Como dá 0, eu tenho duas opções. Eu tenho que calcular um segundo determinante, certo? E aí o resultado da posição dessas duas retas depende do resultado da segunda determinante, que é a determinante dessa segunda matriz que eu vou escrever aqui. Ó. Vou botar para cá. Então, D' vai ser quem? A primeira coluna com os termos de A, que é 1, 3, A1 e A2, e aqui vão ser os termos livres, né? Menos 3, menos 1. Então, o determinante da matriz D' vai ser quem?
1 vezes menos 1, menos 1. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9. Não tem um menos aqui na determinante de segunda ordem? Então, vai para mais. Isso aqui dá 8 positivo. Deu o quê? Diferente de 0. Se o primeiro determinante dá 0 e o segundo dá um valor diferente de 0, essas retas são o quê? R e S são paralelas. Então, aqui eu tenho a minha resposta dessa questão. Certo? Grosso modo é isso. Não tem segredo. Tá bom, pessoal? Tá tranquilo. Ok? Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aprendido. É bem simples esse conteúdo, não tem para onde muito correr. Depois você volta, veja direitinho. Alguma coisa que deu errado aí que você não entendeu, beleza? No mais, segue o baile.